Pessoal, continuando então a segunda parte da nossa aula sobre questão social, então vejam que o negro e o índio tinham expressões da questão social no Brasil colônia extremamente graves. Mas como eu falei, o imperador de Portugal, que era também imperador brasileiro, não estava se importando muito com com o bem-estar, digamos assim, dessas classes mais vulnerabilizadas da colônia brasileira. Muito bem, quando o Brasil se torna independente de Portugal e nós passamos a ter um rei aqui, que é o Dom Pedro, ele não vai também se importar com essa questão, vai continuar tendo os escravos aqui, então vai ter alguns movimentos com maior intensidade nesse momento, vai ter nesse momento com maior intensidade o movimento da população negra, vai ter muitas fugas, vai ter a criação do Quilombo dos Palmares, que são movimentos de negros fugitivos que vão então se organizar em comunidades para tentar uma luta contra a escravatura. Mas não vai ter muito sucesso, né? Como vocês sabem, na história do Brasil não tem muito sucesso. Precisou que em 1888 a princesa Isabel assinasse a Lei Áurea a fim de fazer a libertação dos escravos brasileiros. Quando esses escravos são libertos, um grande grupo deles vai se alocar, no caso do Rio de Janeiro, nos morros da cidade, como eu já expliquei para vocês em outra oportunidade, e vai formar o início das favelas do Rio de Janeiro. Um outro grupo de negros vai permanecer trabalhando para os seus senhores, vai permanecer, não tem para onde ir, eles vão permanecer trabalhando em troca, então, de um salário que não vai dar conta de suprir as suas necessidades. Então, esses negros, muitos deles vão continuar no trabalho junto aos seus senhores, muitas vezes só pelo direito de ter onde morar e o que comer, né? Então, não vai ser, a abolição da escravatura não vai ser suficiente para devolver a vida, de fato, à população negra que foi escravizada no Brasil. Então, nós vamos ter aí expressões da questão social nas raízes históricas do Brasil colônia, que tem repercussão até nos dias de hoje. Vejam que a maior parte da população brasileira é negra ou parda. E nós temos praticamente zero de representatividade negra ou parda dentro dos sistemas políticos brasileiros. Nós temos dentro das universidades, recentemente, com um sistema de cotas, que alguns negros conseguiram adentrar o sistema da universidade gratuita e fazer a faculdade, né? Nós vamos ter, assim, mesmo tendo a maior parte da população negra ou descendente de negros, uma representatividade praticamente insignificante dentro dos espaços sociais dessa população, porque historicamente ela vem sendo excluída. Historicamente ela vem sendo excluída, né? Então, vejam que essa abolição da escravatura é muito recente ainda, 100 e poucos anos. Em 100 e poucos anos ainda não é possível propiciar essa igualdade que há 100 e poucos anos não existia no Brasil, né? 1888 a 2020 vai dar aí aproximadamente 100 e poucos anos, que não vão ser suficientes para fazer, então, essa mudança cultural em relação à igualdade entre negros e brancos no Brasil. Bom, vamos dar uma olhadinha aqui no nosso quadrinho aqui, ó. Então, depois que o Brasil virou uma república, nós vamos ter, então, a República da Espada, que nos vídeos de introdução ao serviço social já falei para vocês, que foi o período que o Marechal Deodoro da Fonseca e um período que Floriano Peixoto governaram o Brasil. E aí nós vamos ter a República Velha, que é o sistema de oligarquias, a República Café com Leite, né? E nós vamos ter aqui, já na República Velha, então, todas aquelas manifestações das expressões da questão social que eu falava para vocês, que foi os primeiros momentos em que os trabalhadores brasileiros começaram a se organizar em sindicatos em função da questão de não haver leis trabalhistas no Brasil, de ter uma série de mazelas que afligiam essa população que migrou, que já está migrando do campo para a cidade, depois em 1929 migra com muito maior intensidade.
Nós vamos ter milhares de expressões da questão social voltadas a esse processo urbano industrial que vai iniciar a partir de 1929, 1930 e que vai alargar as favelas brasileiras, as periferias brasileiras, deixando uma parcela significativa da população, a maior parcela dela, em situações bem precárias de vida. Muito bem. Como que então era entendida as expressões da questão social até 1930? Como um caso de polícia. A igreja dizia, né, a igreja católica dizia que era falta de fé, né? Você é pobre porque você não tem fé suficiente, ou é preguiça, né? Você é um preguiçoso, por isso que você não vai para frente, por isso que você não melhora de vida. Então haviam esses conceitos em relação às expressões da questão social, que como eu já falei para vocês lá na aula presencial, as expressões da questão social são inúmeras. Pobreza, fome, má habitação, precariedade de moradia. Nós temos milhares de expressões da questão social que vão estar acontecendo naquele período, que no século XXI, nos dias de hoje, as expressões da questão social têm uma outra roupagem, tá bom? Tem uma outra roupagem. Nós vamos ver que não são as mesmas expressões da questão social lá desse período aí, tá? Nesse período aí era mais a pobreza, a fome, o alcoolismo, as expressões da questão tradicionais, né? Da questão social mais tradicionais, falta de moradia adequada, falta de saneamento básico, mais ou menos nesse viés. Aí nós vamos ter o Estado Novo, que a gente viu exaustivamente na aula de Introdução ao Serviço Social, que foi o governo Vargas. Nesse período aqui, vai ter então um outro olhar para a questão social, porque é aqui que começam a surgir as políticas públicas no Brasil. Até então não tinham políticas públicas no Brasil para diminuir ou eliminar as expressões da questão social. Não tinham políticas públicas. Os governos não se interessaram pela camada pauperizada, pela camada pobre da população, que é a maioria dos brasileiros. Porque vocês sabem, quem está no poder, governando os estados, nesse período e até nos dias de hoje, normalmente não são as classes mais subalternizadas. Olhem para as câmaras de vereadores dos nossos municípios. É a classe subalternizada que está lá representada? É a classe trabalhadora que está lá representada? Ou nós vamos ter uma classe média alta representando, sendo prefeitos, sendo os vereadores, sendo os deputados? Ou vamos olhar para as nossas realidades locais. Então, essas pessoas não estavam interessadas nas classes subalternizadas, e sim interessadas em defender os interesses de quem elas estavam representando. Classe média, classe alta, brancos, homens brancos, classe média alta, né? Basicamente definindo dessa forma. Até hoje ainda é, na sua grande maioria, assim. Quanto mais, então, em tempos antes de 1930. Então, Getúlio Vargas vai ser o cara que vai primeiro pensar nas expressões da questão social. Por quê? Porque ele vai ter a pressão popular, porque é o momento que a sociedade trabalhadora, a comunidade trabalhadora, a classe trabalhadora está muito organizada com os seus sistemas sindicais, reivindicando, né, leis de jornada de trabalho, leis de salário mínimo, né? E nós vamos ter então uma classe trabalhadora muito organizada nesse momento, e aí nós vamos ter então o governo vai ter que tomar providências, e aí começam a se criar as políticas públicas no Brasil, né? Lá na aula 1, depois vocês assistam a aula 1, que foi aquela aula que eu dei aí no ambiente virtual que não ficou gravada. Quem assistiu aquele dia vai lembrar, e quem não assistiu, assista para daí fazer essa conexão. Eu falei, por exemplo, que Getúlio Vargas cria o sistema de aposentadoria que não tem no Brasil, né? Não tem esse sistema de aposentadoria no Brasil. Tem as caixas de aposentadoria que vai ter dentro das fábricas, né? Que eram caixinhas que os funcionários da fábrica deixavam um pouquinho por mês lá, e quando um dos funcionários precisasse, recorria àquela caixinha, ou quando se aposentava, recorria à caixinha para ter uma aposentadoria. Mais tarde, o Getúlio vai implantar isso a nível federal,
e daí vai virar o que a gente conhece hoje por INSS, né? Então, Getúlio vai pensar na questão previdenciária, vai criar leis trabalhistas, tudo para trabalhar com as expressões da questão social, que estão muito efervescentes no Brasil na década de 1930. Então, ele vai criar o sistema de aposentadoria, ele vai criar as leis trabalhistas, que é a CLT, ele vai criar a LBA, a Legião Brasileira de Assistência, que é a primeira instituição pública de assistência social do Brasil. Ele vai criar o sistema S, SESI, SENAI, SENAC, que é o sistema de profissionalização do trabalhador brasileiro. Ele vai criar uma série, então, de políticas públicas para os brasileiros. Todas elas na intenção, realmente, de amenizar, minorar ou eliminar as expressões da questão social. E para isso que vai precisar tanto do assistente social, né? Porque vai ter muitas políticas públicas e alguém precisa trabalhar nessas políticas públicas, né? Então, lembrem lá que surge o serviço social na década de 30 exatamente para estar trabalhando com todas essas políticas públicas voltadas à população brasileira, tá? Então, nós vamos ter finalmente um olhar sobre as expressões da questão social no governo de Vargas. Logo em seguida, nós vamos ter o processo, então, de redemocratização, porque aqui no Estado Novo, Getúlio foi um ditador, né? Ele ficou muito tempo no poder, até ele cometer o suicídio lá em 1954. E aí nós iniciamos um processo de redemocratização do Brasil, que o primeiro presidente que vai assumir aqui em 1955 vai ser Juscelino Kubitschek. Se Getúlio era o pai dos pobres, né, por ter feito todas essas políticas públicas e pensado na população mais vulnerável, Kubitschek vem com um olhar de industrialização. É nesse momento aqui que há a internacionalização da indústria brasileira. Vai começar a vir montadoras de automóveis para o Brasil, porque Juscelino assume o poder com o seguinte slogan: fazer 50 anos em 5, ou seja, fazer o Brasil evoluir economicamente e industrialmente 50 anos em 5, equiparar o Brasil a países mais desenvolvidos como os Estados Unidos, por exemplo. E aí, nesse momento, ele vai trazer muitas indústrias. O Juscelino Kubitschek vai ser um presidente muito amado pelos brasileiros, porque ele vai trazer muito emprego. É um governante muito moderno, né? Ele vai construir Brasília. Embora que aqui eu vou fazer um parêntese, porque eu tenho uma crítica a Juscelino, né? Porque aqui no governo de Getúlio Vargas, o Getúlio cria o primeiro sistema de aposentadoria, onde os trabalhadores não vão mais fazer aquela caixinha lá na indústria, a caixa de aposentadoria na indústria. Eles vão depositar numa conta do governo, né? E aí vai guardando o dinheiro lá e depois o governo vai... Como é o INSS hoje, tá? Aí o que vai acontecer? Juscelino Kubitschek vai assumir o poder em 1955 e ainda não tem muita gente aposentada, porque ainda não chegou na idade, né? Vai fazer apenas 14 anos, vai fazer 13, 14 anos que tem o sistema previdenciário brasileiro. Aí Juscelino vai olhar para todo aquele monte de dinheiro de todos os trabalhadores brasileiros que está acumulado lá na conta do governo federal para pagar as aposentadorias dos trabalhadores brasileiros e vai pensar, puxa, quero fazer 50 anos em 5 e um dos meus objetivos é colonizar o interior do Brasil, a região centro-oeste e a região norte. E aí ele resolve mudar a capital do Brasil para onde? Para o centro-oeste, bem no miolo do Brasil, onde é Brasília hoje. E ele constrói Brasília. Com que dinheiro? Com o dinheiro da Previdência dos brasileiros. Então esse buraco que tem na Previdência brasileira, que hoje a gente está sentindo os reflexos, ele começou aí, no governo de Juscelino Kubitschek, tá? Foi aí que começou o buraco na Previdência brasileira, porque esse dinheiro nunca mais foi reposto. E é óbvio que vai chegar um momento que vai, então, estourar o déficit desse valor com as aposentadorias brasileiras. Só para vocês entenderem um pouquinho de por que as coisas são como são hoje, tá? Mas então, nesse período, então, vai ter uma abertura muito grande de campo de trabalho no Brasil.
Há uma consolidação total das leis trabalhistas criadas lá por Getúlio Vargas, então todos os trabalhadores têm 13º, têm férias, têm jornada de trabalho, têm carteira assinada, contribuem para a Previdência, tem uma série de ganhos aí da população brasileira. Mas ainda há uma boa parcela da população que não tem trabalho, né, que está desempregada. Nós temos ainda nas cidades muitas periferias precárias, nós temos no Nordeste brasileiro fenômenos de desnutrição, né, pela seca agravada, nós temos um processo migratório do nordestino com muita intensidade para São Paulo nesse momento, porque esses nordestinos desesperançados e sem trabalho e castigados pela seca, e o Nordeste sendo basicamente agrícola, esses nordestinos migraram então para a região de São Paulo, então nós vamos ter um processo migratório muito intenso, um crescimento gigantesco da cidade de São Paulo. Esses nordestinos também vão migrar para o centro-oeste brasileiro na construção de Brasília, vão construir Brasília, né? Nós vamos ter tudo isso. E aí, olha só, aí vem o período da ditadura militar, de 64, inicia o período da ditadura militar. Nesse período aqui nós vamos ter a continuidade do investimento maciço na classe burguesa, nos incentivos para a classe burguesa, para o Brasil continuar crescendo, né? E aí, por que aconteceu esse golpe militar? Porque aqui, nesse governo do Juscelino Kubitschek, depois sucedeu o Juscelino Jânio Quadros, o Jânio Quadros, aí o que aconteceu? O Jânio Quadros tinha uma visão um pouco assim socialista, né? E o povo brasileiro estava muito politizado nesse momento. O povo brasileiro estava muito organizado em movimentos sociais, em sindicatos, era um primor. E isso causava até um certo medo em países como os Estados Unidos, que sempre gostaram de ter o monopólio de tudo, né? E tendo brasileiros muito inteligentes, muito empreendedores, muito, né? Isso estava causando um certo medo de que o Brasil virasse, não fosse mais capitalista, né? E com esse presidente que tinha assumido, ele tinha esse olhar mais socialista, né? E aí, então, acontece o golpe militar no Brasil, né? Para conter esse grande avanço de politização do povo brasileiro e também conter um possível avanço do sistema socialista pelo mundo, que estava ganhando muita força nesse momento, o sistema socialista em vários países do mundo. E como esse governo que tinha assumido tinha esse olhar socialista, temeu-se que isso acontecesse. Muito bem, aí nós vamos ter o período da ditadura militar, esse continuado incentivo para a indústria brasileira. No entanto, nós tivemos várias expressões da questão social muito graves, a tortura, o exílio, a população continuando empobrecida e explorada, com baixos salários e tudo mais. E aí nós vamos ter o processo de redemocratização, de novo, termina a ditadura militar no Brasil, inicia o processo de redemocratização em 1985, e hoje nós vivemos então numa democracia, num sistema presidencialista, numa democracia. E quais são as expressões da questão social hoje? Hoje as expressões da questão social são muito variadas. Nós temos expressões da questão social sobre gênero, coisa que não tinha lá no passado, né? Gênero, sobre etnia, né? Temos expressões da questão social sobre a questão da orientação sexual, né? Coisa que também não tinha antes. Nós temos muita demanda nessa área, expressões da questão social. Nós temos ainda muita fome no Brasil. Temos sim muita fome, muitas famílias que ainda necessitam da ajuda, da assistência social para ter o que comer, tá? Nós temos sim muitas moradias precárias, é só dar uma voltinha na nossa própria cidade, nas periferias, que a gente vai presenciar isso. Então nós temos muitos problemas ainda a serem enfrentados. Alcoolismo, drogadição, né? E muita violência, que tem as suas raízes lá no período escravagista e que são reflexos de uma sociedade absolutamente patriarcal, tá? Uma sociedade extremamente patriarcal, machista, tá? E que
subalterniza as mulheres. Nós vivemos uma sociedade que nós temos ainda muita violência sexual e abuso contra crianças e adolescentes. Então, muitos desafios aí, tá? Além das populações nômades, né? Como os índios e os ciganos. E ainda como os imigrantes, como os venezuelanos e os haitianos. Então, temos muitas expressões da questão social aí para serem trabalhadas, que numa próxima aula a gente vai estar explorando elas, tá? Boa noite, então.